Amém. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Romanos 12. Eu ia ler só o 2, mas vamos ler o 1 e o 2. Deixa eu abrir um minuto. Romanos 12, 1 e 2. Põe na NVI, por favor. Amém? Todos encontraram? Inspiração. Pode. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Eu vou orar antes de... Amém? Senhor, meu Deus, te peço, Senhor, que seja comigo, Senhor. Não seja somente eu falando, mas que o Senhor bote as tuas palavras em minha boca, Senhor, para que eu não fale nenhuma besteira, para que eu fale somente o que vem de ti, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Tá bom, Senhor? Eu estava lendo um livro, né? E eu vi sobre essa palavra, eu estava com essa palavra na minha cabeça e a pastora me chamou e falei, eu não vou. E aí Deus me cutucou e falou assim, você não tá estudando, você não está aprendendo, então vai lá falar o que você aprendeu. E essa palavra, ela mostra que a nossa transformação, ela começa pela mente, ela começa de dentro para fora. O que muitos cristãos não entendem, às vezes a gente está dentro da igreja e a gente acha que, eu estou dentro da igreja, está tudo bem. Mas e a sua transformação de dentro para fora, ela já começou? Deus já transformou sua mente? Porque Ele transforma primeiro a nossa mente. Hoje nós vivemos em um mundo que para muitas igrejas é normal a gente trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. E a gente vive no mundo e está ali o tempo inteiro e convivendo com as coisas do mundo. E uma coisa que eu li nesse livro que eu tô lendo juntamente com a Bíblia, claro, que é uma ilustração, na verdade, para a gente pensar como que a gente tem que ser como cristão. Qual é a diferença da água e de um cubo de gelo? As duas têm a mesma fórmula, as duas são feitas da mesma matéria. Só que a água, onde ela está, ela fica, ela se transforma. Se você colocar ela num copo diferenciado, ela vai tomar a forma do copo. Se você colocar ela numa forminha de cupcake, ela vai tomar a forma da forminha de cupcake. E o cubo de gelo não. O cubo de gelo ele pode estar dentro da forminha de cupcake, mas ele vai continuar sendo um cubo de gelo. Ele pode estar dentro de uma taça, mas ele vai continuar sendo um cubo de gelo. E nós, como cristãos, dentro do mundo, a gente tem que ser como um cubo de gelo, muitas das vezes. Não deixar que as coisas, tudo que a gente aprende dentro da Bíblia, seja perdido. E a gente fica ali no mundo, estou aqui no mundo, vou virar água, vou fazer o que está aqui, vou agradar o mundo. Nós não viemos para agradar o mundo. Nós viemos para agradar a Deus. Nós somos filhos de Deus. E uma coisa que o mundo mostra para a gente o tempo inteiro, para tomar a forma dele, é que a gente pode fazer o que a gente quiser, que contradiz a Bíblia, que a gente tem que seguir o coração. Quantas vezes a gente ouviu de uma pessoa, segue seu coração. Mas se a gente for ler Jeremias 17, 9, 10, a gente vai ver que o nosso coração é enganoso. Nós não devemos seguir o nosso coração. Sim, aquilo que Deus tem pra gente. Para que nós possamos viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá. Quem
quem se conforma com o mundo perde a sua identidade como cristão. Peraí, gente, que eu tô nervosa. E é que nem eu falei no começo, essa transformação ela é de dentro para fora. Eu sempre falo para as pessoas, quando alguém me fala alguma coisa, eu falo assim, o que Jesus faria? Nós como cristãos, para nos transformarmos de dentro para fora, a gente tem que ter esse pensamento. O que Deus faria? O que Jesus faria? O que Deus pensaria sobre essa situação? Será que Deus se agradaria disso? Não estou falando que a gente não pode viver no mundo. Infelizmente, a gente tem que viver, porque o mundo está lá fora. Nós temos que conviver com as pessoas, nós temos que conviver com pessoas do nosso trabalho, que têm outros pensamentos. A gente pode ouvir esses outros pensamentos, mas como cristão, a gente tem que pensar, o que Deus faria? O que Deus pensaria? Como Deus quer que eu aja nessa situação? O que Jesus faria nessa situação? Que eu acho que é o mais... O que Jesus faria? Eu já tive situações que alguém já olhou para mim e falou assim, não, mas como assim você aceita isso? Eu falei, não, eu não aceito, mas eu penso que Jesus faria. Jesus abraçaria, entenderia, não aceitaria, é óbvio, mas abraçaria e entenderia. E trataria com amor, para aquela pessoa entender que é com amor que a gente consegue quebrar as barreiras entre a nossa fé e o mundo. E aí eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Que vocês façam internamente, levem essas perguntas para casa. Em que área da sua vida você tem se conformado com questão a ser cristão ou em questões do mundo? Seus pensamentos te afastam de Deus? Você está permitindo que Deus renove a sua mente? Passo para os irmãos ficarem com esses questionamentos e meditarem na palavra. E Deus, Ele é tão misericordioso com a gente que tem esse versículo, tem essa até onde nós lemos, né, para viver a boa e perfeita agradável vontade de Deus, mas os outros versículos, eles são um mapa, é um manual, e eu vou pedir para que vocês leiam junto comigo. Romanos 12, agora nós vamos do 3 até o 21, não fiquem bravos comigo. Amém. Yuri, preciso de você. O 3. Mary Bug. 3. O 12 no 3. Isso. Até o 21. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes tons de acordo com a graça que nos foi dada. Dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva, e se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança,
Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que são em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos nos moldar a nossa mente e trabalhar a nossa mente, para que nós possamos mudar de dentro para fora e seguir esse manual, assim como Deus deixou para a gente. Essa é a palavra que Deus me trouxe hoje. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, né? Palavra forte, né? A chave de tudo isso é: todos nós temos os seus dons.